Leitura da carta de Paulo, capítulo 3, versículos 12 a 17. O apóstolo Paulo, nos dois primeiros capítulos de Colossenses, tem a preocupação de ensinar a igreja para que ela não fosse enganada por falsas doutrinas. Desde o início do cristianismo, já surgiram aqueles que tinham ideias de heresia, ideias de apostasia, ideias que não correspondiam, se alinhavam ao ensino da Escritura no Antigo Testamento, ao ensino de Jesus e ao ensino apostólico. Então o apóstolo Paulo está aqui mais ou menos na metade do primeiro século, no início da igreja, e já dizendo: olha, a gente precisa ficar atento com as falsas doutrinas. Outra coisa, a gente precisa tomar cuidado para que a vida cristã não seja apenas composta de mero ritualismo. Ritual é toda a prática que a gente usa nos momentos de culto: cantar, se colocar de pé, participar da Santa Ceia, batizar, ter o culto, mesmo em casa, aquele ritual que a gente tem. Uma pessoa pode fazer tudo isso, digamos assim, da boca para fora, só aparentemente. Todos nós conhecemos aquela pessoa que não é praticante mesmo do dia a dia, do viver cristão, da palavra de Deus, mas em alguns momentos ele vai lá, ou vai lá na igreja, ou vai em alguma festa religiosa, em algum evento religioso, vai lá, acompanha todo mundo, faz direitinho, e se dá satisfeito por isso. O apóstolo Paulo diz: olha, isso não é vida cristã, porque a essência da vida cristã está no fato de que vocês ressuscitaram, vocês nasceram de novo, vocês são nova vida. Primeiro versículo do capítulo 3, que nós lemos agora há pouquinho, que eu já fiz até uma exposição. Vocês nasceram de novo, vocês são nova vida. Essa novidade de vida implica numa mudança de vida. O que é que deve mudar na vida daquele que nasce de novo? Ou o que é que muda na vida daquele que nasce de novo? Todos nós, irmãos, irmãs, para o nosso comportamento, para a nossa vida moral, temos padrões, normas e valores. Padrões, que a gente chama de padrão, aquilo que é um modelo. Normas, que é aquilo que é uma lei, uma regra. E valores, que são as coisas que têm um custo alto para a gente, coisas que são preciosas, coisas que valem muito, são aqueles princípios que a gente não negocia, não é? Sabe quando você fala assim: eu aprendi com minha mãe, eu aprendi com meu pai, por isso, como é uma coisa que eu jamais vou fazer, é tal coisa, porque eu aprendi que isso não é certo, ou eu faço isso porque é um princípio meu, porque para mim isso é muito caro, muito valioso. Pois é. Então nós temos esses padrões, essas normas, esses valores. Então vamos chamar isso tudo da vida moral, da maneira como nós nos comportamos.
E o apóstolo Paulo está dizendo então que nós temos que buscar a fonte desses padrões, dessas normas, desses valores, onde? Versículos 1 e 2 que nós já lemos na liturgia: no céu, em Deus, na palavra de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus ao criar a humanidade. É assim que a gente tem que entender a Escritura Sagrada, quando entre os seus ensinamentos está ali dizendo: olha, vivam desse jeito, isso vocês fazem, isso vocês não façam. Não é isso? Nós temos que entender que tudo isso que está na Escritura expressa o plano de Deus que Ele estabeleceu quando criou a humanidade. Não se engane achando que Deus criou o homem e a mulher, e aí eles desobedeceram e começaram a praticar coisas horríveis. Caim que mata Abel, depois tem um outro assassinato mais para frente, né? No capítulo 4, quando a gente chega no dilúvio, ou antes do dilúvio, a Bíblia diz assim: a maldade da humanidade se alastrou de tal maneira que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Arrependimento não é no sentido de que Deus, eu errei em ter feito eles, mas é no sentido da tristeza de Deus. Mas não se engane achando que quando Deus começou a ver que essas coisas, essa maldade começou a se alastrar, então, já que o ser humano está se mostrando rebelde, então a gente tem que bolar um plano, porque a gente faz assim, né? Nós seres humanos, né? Quando a gente vê que alguma coisa está saindo fora do controle, né? Bom, a gente tem que bolar um plano, bolar uma estratégia. E aí, esboçou os 10 mandamentos. Aí Deus esboçou os 10 mandamentos lá, e depois uma série de outras leis que vem e que está ali nos livros de Moisés. Não foi assim, queridos. Quando Deus nos criou, Ele já nos criou dentro de uma condição de vida que refletisse a sua glória. Tudo já estava no plano de Deus. E mesmo Deus sabendo que nós iríamos pecar, toda a sua palavra e obra já estava preparada para que este homem pecador encontrasse na sua palavra os padrões, as normas e os valores necessários para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos para este mundo, ressuscitamos com Cristo. Então agora, Paulo está dizendo o seguinte: agora, diante de vocês, se descortina 2 caminhos. Existe um caminho que a gente pode chamar o caminho dos vícios morais. Esse é o nome dado pela Escritura, versículos 11 a 15, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, 5 a 11, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar numa outra mensagem não faz muito tempo, sobre esse caminho dos vícios, e especialmente, eu me lembro que nós vimos a respeito dos vícios relacionados ao sexo e à sensualidade. Esse texto também fala dos vícios relacionados com o nosso falar. O que são os vícios então? São aquelas atitudes, aquele nosso comportamento, aquele nosso jeito de viver que se opõe à palavra de Deus, que segue por um caminho desalinhado ao projeto divino, um caminho que nos afasta ainda mais de Deus.
um caminho que não vai encontrar Deus. Quem está no caminho dos vícios, ela vai rodar, ela vai andar. Tem pessoas que rodam a vida inteira, 60, 70, 80, 90, até o dia que chega a sua morte, e ela neste caminho dos vícios, neste caminho contrário ao projeto de Deus, lá no final, é muito triste, ela não vai encontrar Deus. Deus não está nesse caminho. Existe um outro caminho, que é o caminho das virtudes, que é o caminho de Deus. Esse sim, ele parte de Deus e chega até Deus. Este é um caminho traçado por Ele mesmo. Nós vamos chamar de virtudes morais aquilo que nos coloca sempre na vontade de Deus e que nos leva a praticar aquilo que é divino. Ora, se nós temos caminhos, então existe um movimento, nós estamos caminhando, nós estamos seguindo. E veja, se há dois caminhos, e nesses caminhos existem desvios e atalhos, é importante que eu então conduza a minha vida pelo caminho da virtude. Com relação então a uma vida virtuosa, meus irmãos e irmãs, nós não somos totalmente passivos, como se tudo viesse de Deus automaticamente, e isso não envolvesse o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso pensamento, as nossas decisões. Existem certas graças divinas que nós somos totalmente passivos. Vamos falar, por exemplo, da salvação. Não há nada que possamos fazer para ser salvo. A salvação é totalmente obra de Deus. Nós a recebemos. Como recebemos a justificação, porque nada que eu fizer, se eu amar todas as pessoas, todos os seres humanos, eu não consigo ter merecimento suficiente para ter os meus pecados perdoados. Então a justificação, o perdão, nós somos passivos, nós recebemos isso de Deus. Mas quando nós falamos assim, olha meu irmão, minha irmã, tem que conduzir a sua vida pelo caminho das virtudes, aí nós temos um processo de cooperação. Nós temos Deus, porque Ele está lá no alto nos dando todo o ensinamento e todas as forças e condições, mas nós temos também aqui na terra a nós mesmos, nas nossas decisões e atitudes, para conduzir a nossa vida, para pilotar a nossa vida. Imagine que você é um piloto, né? É um motorista, e você está conduzindo a sua vida, e você conduz pelo caminho das virtudes. Platão, 2.400, 2.300 anos atrás, ele elaborou uma metáfora para explicar como que funciona a alma humana. Platão disse assim, olha, a alma humana é como uma biga com um cavalo branco, um cavalo negro e o cavaleiro ali, né? Biga é aquele carro conduzido por cavalos, aquele carro meio pequeno, não tipo uma charrete assim, vamos falar, né? Então imagina assim, tem lá você, que é o condutor da biga, e tem um cavalo branco, um cavalo negro. O cavalo branco é a parte da nossa alma que é gentil,
que é dócil, que é educada, e que força a nossa vida para o mundo dos deuses. Platão, grego, politeísta, está no estranho isso. Essa é a metáfora dele. O mundo das ideias, onde residem os deuses. Compreensão de Platão da alma. O cavalo negro é aquele cavalo rebelde, difícil de domar, violento, bravo. Esse quer nos conduzir para a terra, para as coisas da terra, para os vícios, para as paixões da alma. Ora, então você tem um cavalo que quer te jogar para a terra, para os vícios, e você tem um outro que quer te elevar para o céu, cada um puxando para um lado. Qual é a nossa tarefa enquanto aqueles que está conduzindo essa briga? E aí, Platão não é um religioso, Platão é um filósofo. Ele vai dizer, pela racionalidade e pela verdade, que nós conseguimos fazer com que esses dois cavalos andem juntos e nos conduzam para a morada dos deuses. O que eu quero destacar aqui desta metáfora de Platão, o fato é que ele está dizendo, existem duas forças dentro de nós. A nossa alma se divide em duas forças, uma que nos puxa para cima e uma para baixo, e nós temos que conduzir isso, para que aquele que nos movimenta para cima, tenha prioridade, para que a gente possa dominar aquele cavalo rebelde. É interessante que já no século XX surge uma nova metáfora, muito parecida, que é muito conhecida também hoje na área da psicologia, que é a alma, a psique humana. Ela é como um cavaleiro que conduz um cavalo. O cavalo representa os nossos impulsos. É o impulso da agressividade. As rédeas, rédea é aquela uma corda, feita, acredito que de couro, que vai até a boca do cavalo, por onde você vira o cavalo para lá e para cá e freia o cavalo também. As rédeas são estas forças morais, esses padrões, esses valores, estas normas que nos levam a conduzir esse cavalo, desviar dos obstáculos e conduzi-lo pelo melhor caminho. E o cavaleiro é o nosso eu. O eu é aquela parte da alma que lida com esses seus impulsos e lida com as normas morais e então conduz a vida humana pelo caminho da virtude. Para os dias atuais é um pouco estranho a gente ficar falando de biga, de cavalo. Hoje a gente anda do quê? De carro, A gente anda de carro. Nós andamos de carro em avenidas, calçadas, em estradas. Mas percebam, irmãos, irmãs, que mesmo trazendo para os nossos dias atuais e usando figuras do nosso tempo, como que nós entendemos o funcionamento da vida humana?
da alma humana, no sentido da condução da nossa vida pelo caminho da virtude, porque o carro também é um instrumento que você tem que guiá-lo. E vocês notaram que como cada pessoa dirige de um jeito? Olha como a condução da vida pelo caminho da virtude ou pelo caminho do vício depende de cada pessoa. E mesmo os que estão conduzindo, caminhando pelo caminho da virtude, também você vê diferenças, porque há pessoas que são mais virtuosas do que as outras. Você pega o mesmo caminho, uma mesma estrada, uma mesma avenida, que leva do mesmo lugar a um outro lugar, e você pega um grupo de pessoas que vão seguir por esse mesmo caminho daqui até lá. Um vai chegar antes, outro vai chegar depois. Um vai fazer um desvio aqui, o outro vai fazer um desvio ali. Eu tenho um caminho que eu faço para ir para Ribeirão. Todo mundo é obrigado a fazer o caminho que eu faço? Todo mundo tem que achar que o caminho que o Castor faz para ir para Ribeirão é o caminho da verdade? Pode e deve existir pessoas que vão falar assim: olha, eu iria por outro lugar, eu não sei o caminho que o Alex faz, que o Zé faz. De repente eles entram numa outra rua que eu não entro. Eu não sei o tempo que eles fazem. Eu sei de mim. Eu sei que eu, enquanto estou dirigindo, eu faço o meu jeito, o meu caminho. É interessante que quando a Luísa ela tem que ir de um lugar para o outro, ela normalmente não segue o caminho que eu seguiria, e vice-versa. Enquanto a isso a gente já, né? Às vezes a gente até passa uma dica aqui e ali, mas ela faz um caminho e eu faço outro. Isso mostra o que, queridos irmãos e irmãs? Que você, como motorista do seu carro, é quem imprime a velocidade e traça o caminho que você vai fazer, que não necessariamente é a mesma velocidade, que é o mesmo caminho que o outro vai fazer. Então olha como existe uma particularidade nisso aí. Essa mesma particularidade, vamos pegar isso então como uma metáfora, né, para a vida cristã. A condução da vida cristã pelo caminho das virtudes, ela é fundamentada em Deus, ela é fomentada por Deus, ela é capacitada por Deus, ela é abençoada por Deus, mas ela depende também das escolhas, depende também das atitudes que você vai tomar. Amanhã 3 pessoas aqui, por exemplo, vão trabalhar, ficção, tá? Suposição. 3 pessoas aqui vão trabalhar no mesmo horário e vão chegar lá. Os 3 vão encontrar o chefe com uma cara nada amigável. O seu chefe, o seu supervisor, o superior, vai estar soltando fogo pelas ventas e vai ser até mal educado com você. 3 pessoas. As 3 podem reagir igual, as 3 podem reagir diferente, não podem? São 3 irmãos, ou 3 irmãs, ou 3 irmãos e irmãs, de uma mesma igreja, de uma mesma linha teológica, que estão convivendo juntos numa mesma comunidade, que tem a mesma instrução, que tem a mesma fé sobretudo, que tem o mesmo Cristo e o Espírito Santo no seu coração, mas um vai conduzir a sua vida de um jeito, diante da cara azeda do chefe, o outro vai conduzir de outra maneira, o outro pode, não é que pode conduzir de outra maneira.
Quem sabe 2 vão agir virtuosamente, e 1 não, ou 2 não vão agir virtuosamente, e só 1 sim. Quem sabe os 3 virtuosamente, ou os 3 não. Isso vai mostrar o que para a gente? Isso mostra o que, queridos? O mesmo Deus, o mesmo céu nos alimentando, a mesma palavra nos instruindo, mas agora nós somos o cavaleiro que conduz esse cavalo rebelde. E se a gente vai puxar para o lado certo ou errado, está nas nossas mãos. Então veja que o texto ele está dentro de capítulo 12 a 17, ele está dentro do contexto do novo nascimento, está dentro do contexto da obra salvífica de Deus, que nós morremos para o pecado, que nós estamos com Cristo. Esse é o grande arcabouço da vida cristã, o novo nascimento, a nova vida. Mas ao mesmo tempo que ele está dentro disto, ele também diz: olha, revistam-se como eleitos de Deus. Revestir, pôr a roupa, coloque a roupa de alguém que foi escolhido por Deus. Eleição é o ato de Deus ter separado você para ser dele, sem que você merecesse ou fizesse algo por isso. É graça, eleição é graça. Tá, eu fui eleito, nossa, Deus me agraciou, aleluia, eu sou povo de Deus, eu sou salvo. A gente não canta? Tá, então agora pega essa roupa, a roupa de quem é eleito, é um uniforme, é o uniforme do cristão. O uniforme do cristão não tem a ver com essa nossa roupa de pano aqui não, embora algumas roupas não são adequadas para os cristãos, né? A gente fala assim, a igreja presbiteriana ou algumas igrejas não tem usos e costumes. Tem a decência, que muitas vezes não é respeitada, né? Tudo tem a hora e o seu lugar. Tem para o crente, não é todo tecido que vai lhe servir em todas as ocasiões, ou quem sabe algum para ocasião nenhuma. O uniforme no sentido aqui espiritual, né? O uniforme do eleito. Qual que é o uniforme do eleito, queridos? Ser terno de afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportar um ao outro, de perdoar um ao outro, de amar um ao outro. Versículo 14. Essa é a minha roupa. Amanhã você vai acordar cedo, vai começar a sua jornada semanal. Qual é a roupa que você vai pôr? E a gente troca essa roupa rapidamente, né? Para trocar essa aqui é mais complicado. A gente tem que achar um banheiro, um vestiário. Tem que ter ali um guarda-roupa. Agora, para trocar esta roupa entre reagir com o vício ou reagir com a virtude, é rapidinho. Eu encontrei com alguém, falei um bom dia, a pessoa me respondeu com um bom dia legal. Naquela hora eu estou com a roupa da bondade, a roupa da amizade, a roupa da solidariedade, a roupa da gentileza. Mas aí eu chego no outro lugar, eu falo um bom dia, a pessoa nem olha na minha cara, a pessoa está num dia mau, e aí eu não tolero quem faz isso comigo. Eu vou pagar na mesma moeda.
A pessoa foi carrancuda comigo, eu vou passar o dia carrancudo com ela também. A pessoa foi mal educada comigo, eu vou passar o dia mal educado com ela também. Olha, a gente trocou essa roupa rapidinho. Nós trocamos essa roupa rapidinho. Você, irmão, irmã, está aí como condutor da sua vida. Esse texto nos fala que nós temos que conduzir a nossa vida com iniciativa e com esforço para se relacionar bem com o próximo. É muito difícil, pastor. É difícil mesmo. Por mim. Mas olha o texto: vocês nasceram de novo, vocês têm caminho preparado, Deus te colocou vocês já no caminho certo, te deu forças, é lá que vocês têm que seguir agora. Se empenhe, se esforce para se relacionar bem com o próximo. Uma das palavras mais marcantes do apóstolo Paulo, e que se fosse praticada pela humanidade, nós não teríamos o que nós temos hoje, de guerras, assassinatos, roubos, estupros, é: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. O nosso mundo é um mundo de rivalidade. O nosso mundo é um mundo onde nós achamos que justiça é fazer ao outro o que ele está fazendo conosco. Jesus quebra isso. Paulo quebra isso. Jesus diz: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu inimigo, ore pelos que vos perseguem. E Paulo diz: pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Esforçar-se para relacionar-se bem com o próximo. Se esforce para relacionar-se bem com as pessoas da sua casa. Marido, mulher, os filhos, os pais. Se esforce para se relacionar bem com as pessoas do teu trabalho. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho da virtude. Também o texto nos fala para a gente nos esforçar no sentido de amar o nosso próximo. Versículo 14. Acima de tudo isso, o amor ele como que resume todas as virtudes. Quando a gente ama, não encontramos dificuldade para pagar o mal com o bem. O filho age com estupidez com os pais, aí o amor dos pais vão lá, paciência, conversa. Marido e mulher, quando se amam, e às vezes sai lá uma palavra, uma atitude um pouquinho grossa, que machuca, passa um tempinho, eles vão lá, se perdoa, reconcilia, se acerta. Quando tem amor, não é isso? Vamos falar aqui da gente. Vocês me amam? Eu vou saber isso o dia que eu precisar que vocês sejam pacientes comigo, tolerantes comigo, compreensivos comigo. O dia que eu errar e vocês ficarem do meu lado.
Vocês vão estar do meu lado disso que isso acontecer? Vocês vão me apoiar? Não quero dizer assim, pastor, você errou, deixa para lá. Não, o erro é erro, o erro tem que ser tratado. Eu quero dizer como pessoa. Eu espero que isso não precise acontecer, porque eu tenho me esforçado, porque eu entendo que o meu papel de liderança exige isso, mas eu não sou perfeito. Mas quando a gente ama, a gente tem essa disposição. É claro que isso vale de mim para vocês também, né? Evidentemente. Versículo 15, da gente ter paz, olha lá, seja a paz de Cristo o árbitro é o que julga, né? Julgar. A paz não é nossa, não, é a paz de Cristo, porque nós somos chamados no socorro. Vamos ser então agradecidos. Nós temos a palavra de Deus, olha no versículo 16, que ela habite ricamente em vós. O que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ser sábio não é só ter uma palavra inteligente para dar para os outros, né? Eu quero ser sábio porque quando eu falar, eu quero que as pessoas olhem, que homem sábio. Ser sábio também é saber ouvir os outros. E nós temos muito mais dificuldade para ouvir do que para falar. Aliás, tem gente que para falar não tem dificuldade nenhuma. Tem gente que se você fizer uma viagem com ela de 5 horas, quando chegar lá no final, você abre a porta e diz, graças a Deus acabou essa viagem, porque eu não aguentava mais, porque a pessoa começou a falar aqui, e chegou lá com calo na língua falando, não é isso? Mas é o tipo da pessoa, não estou criticando. Tem gente que tem essa habilidade, tem gente que tem uma facilidade para falar, mas e para ouvir? Ouvir não é escutar. Meu irmão, minha irmã, olha, vamos parar aqui que o texto é maravilhoso, certo? Vamos viver uma vida diferente, uma vida que contamine as pessoas. Isso requer o nosso esforço, sim. Requer. Isso depende de nós. Mas não só de nós, Deus está aqui com a gente, então não é uma coisa impossível, mas depende do nosso esforço, amém? Oremos.